Nós estamos aí estudando a Confissão de Fé de Westminster. Já faz desde o começo do ano, né? Nós estamos fazendo isso. E no ritmo que nós estamos aqui, provavelmente nós vamos continuar no ano que vem. Esse ano vai ser meio difícil terminar. E nós já estamos estudando o capítulo de número 14, que ele tem 3 parágrafos, ou seções, como os irmãos quiserem. Mas antes de a gente ver sobre essa questão, a gente tem que saber qual que é o tema desse parágrafo. E o tema vai falar sobre a fé salvadora, ou justificadora, depende de alguns termos que as pessoas usam, não? Mas fala sobre a fé que produz salvação. Antes de começar, então, a nossa problemática, né, para a gente pensar aí, é a seguinte pergunta: como sabemos que uma pessoa tem fé? A gente escuta muito falar sobre fé, né? Não, eu tenho fé que o Brasil vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego. Não, eu tenho fé, e a gente fala tanto sobre fé, mas em relação a Deus, em relação à salvação, o que significa fé e como nós sabemos que uma pessoa tem essa fé? É sobre esse tema que nós vamos falar então. O primeiro parágrafo da Confissão de Fé, ela diz o seguinte: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados, presta atenção aí nessa palavrinha aqui, habilitados, ou seja, capacitados, né, a crer para a salvação das suas almas. É a obra que o Espírito de Cristo, é uma forma de se referir ao Espírito Santo, tá? Espírito de Cristo, faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então, aqui nos dá a impressão que os escritores, quando ele fala ordinariamente, significa que talvez possa haver exceções, mas ordinariamente, costumeiramente, essa fé acontece, ou ela é operada por meio da pregação. Pode ser que existam exceções, pelo menos o texto pode nos trazer esse tipo de pensamento. Por esse mistério, ou ministério, bem como pela administração dos sacramentos, batismo e ceia, e pela oração, o que acontece? Ela é aumentada e fortalecida. Então, o ministério quando se fala de sacramentos e da oração, ela pode ser aumentada e fortalecida. Muito bem. Parágrafo 2. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade. Olha o que essa fé produz no coração. Faz com que essa pessoa creia que a palavra de Deus é verdadeira. Tudo quanto nela é revelado. E age, olha aqui o fruto, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Prestando obediência, olha só o que essa fé produz. Ela faz com que nós prestemos obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são, quais são? Aceitar, receber a Cristo e firmar-se só nele, em Cristo, para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Olha só o que essa fé produz. A gente vai analisar cada uma dessas coisas daqui a pouquinho. E o último parágrafo: esta fé é de diferentes graus. O que isso significa? Ela pode ser fraca, essa fé, ou ela pode ser forte. Pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada
e enfraquecida. Olha só, ainda que ela possa ser fraca ou forte, e ainda que ela possa ser assaltada, ou ela possa ser enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Quem tem essa fé, ele sempre vai vencer no final. A gente vai ver um versículo muito interessante na Bíblia que fala sobre isso. Atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Então a gente viu aí que tem muitas coisas interessantes que a gente vai ver sobre essa fé. Vamos lá. Primeira definição então aí sobre a fé. Gruden, um teólogo bem conhecido na atualidade, ele diz o seguinte: a fé salvadora é a confiança, olha que interessante, em Jesus Cristo como pessoa viva para o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Então, uma das características dessa fé é que ela nos dá confiança. Quem tem essa fé, ele tem confiança em quem? Em Cristo. Com relação a quê? Com relação ao perdão dos pecados e a vida eterna. Também, Berkhof, ele vai dizer o seguinte, que essa fé, ela é a convicção. Olha só, então nós vimos que ela é uma confiança, e agora Berkhof ele vai agregar mais ainda. É a convicção produzida no coração da pessoa. Por quem? Pelo Espírito Santo. Quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, de novo aqui essa segurança tem a ver com a confiança, nas promessas de Deus em Cristo. Então, segundo a definição de Berkhof, essa fé salvadora, ela produz convicção e segurança na pessoa, em relação às promessas de Deus em Cristo Jesus. Também, olha o que fala o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 72. A pergunta é a seguinte: o que é a fé justificadora? Que ele vai usar o nome ou o adjetivo justificadora, e não salvadora, mas a mesma coisa. Vai dizer o seguinte: a fé justificadora é a que salva. Então, significa que existe algum tipo de fé que não é a fé justificadora. Que os teólogos, às vezes, vão dizer fé temporária, ou algum outro tipo de fé, mas que não é a fé justificadora. Então, uma das características da fé justificadora, ela leva à salvação. Ela é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus, no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria, e da sua incapacidade, e das demais criaturas, para o restaurar deste estado. Não somente aceita a verdade, quem tem essa fé, essa pessoa vai aceitar a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho. Essa pessoa, então, ela vai aceitar essa verdade que está no Evangelho, ela vai receber e vai confiar em Cristo ou no que Ele fez na cruz, no caso, a sua justiça, e também vai confiar que isso foi oferecido no Evangelho para quê? Para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Então, conseguindo formular aí o conceito dessa fé, porque, como eu já falei, a gente escuta muitas pessoas falar, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas será que quando ele fala que ele tem fé em Deus e crê em Deus, essa pessoa tem todas essas qualidades que a gente leu aqui, ou que nós vimos nas definições? Essa pessoa realmente tem uma confiança em Cristo Jesus real? Essa pessoa tem convicção das promessas de Deus, da veracidade da palavra? E essa pessoa também ela tem essa segurança
nas promessas de Deus em Cristo Jesus, quando ela fala que tem fé em Deus? Será? Calvino, nas suas Institutas, ele disse o seguinte: o que é essa fé salvadora? É o conhecimento firme e certo. Olha só, essa fé tem a ver com o intelecto também. Ela é o conhecimento firme e certo da benevolência divina para conosco, fundado sobre a verdade da o quê? Promessa gratuita feita em Cristo pelo Espírito Santo. Revelado onde? Revelado na nossa mente e selada em nosso coração. Então não é só um conhecimento intelectual da verdade, mas é também algo que mexe com, além de mexer com a nossa mente, ela também mexe com o nosso coração. Nossas paixões, nossas inclinações. Essa fé mexe com toda a nossa estrutura. Não é só um conhecimento intelectual de que Deus existe, de que Jesus existe, um conhecimento formal, né, sobre as histórias da Bíblia. Ela é muito mais do que isso, e a gente vai ver a seguir. Então vamos ver aí a explicação teológica, ou seja, o que a Bíblia fala sobre isso. Então vamos lá, no primeiro parágrafo, o centro do que está sendo falado ali é que a fé salvadora é uma graça concedida por Deus aos eleitos. Então é algo que é concedido, Deus concede aos eleitos essa fé. Então vamos analisar na Bíblia então. Ela os habilita a crer para a salvação. Atos capítulo 16, o versículo de número 14, quem achar pode ler. Essa fé que é concedida por Deus, ela nos habilita a crer para a salvação. Uma delas era a mulher, temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecidos de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. O que foi necessário para que ela aceitasse como verdadeiro o que Paulo estava dizendo? Deus teve que fazer o quê? Abrir o coração dela. Ou seja, Deus agiu de forma graciosa, dando essa fé a ela, salvadora. Lembra que na definição de fé, a gente falou que é uma confiança nas promessas do Evangelho? Ela só conseguiu confiar, segundo esse versículo, porque Deus abriu o coração dela. Isso significa o quê? É aquela linguagem que a Bíblia usa, né? Que o nosso coração era duro como pedra, mas que Deus ia transformar o nosso coração mole como a carne. Ou seja, algo que não é duro, algo que é penetrável. Todas as pessoas, quando nós lemos outros versículos da Bíblia, a Bíblia parece que é muito clara em dizer que é necessário que Deus abra o nosso coração, que nos habilite a crer no Evangelho. Se Ele não fizer isso através da sua graça, a gente não vai crer. Então a pergunta é, por que isso não acontece com todas as pessoas que escutam o Evangelho? A resposta é, porque a Bíblia fala sobre uma eleição. Sobre os eleitos de Deus. E aí é onde as peças começam a se encaixar. Porque se é preciso que Deus abra o nosso entendimento para que a gente compreenda e que a gente confie, e se não são todos que escutam o Evangelho que passa por esse processo, significa que Deus atua de forma salvadora por meio do Espírito Santo somente em alguns pecadores, não em todos. E aí nós dizemos que são os eleitos. Olha só também, ela é operada pelo Espírito Santo em seus corações através da palavra. Romanos capítulo 10, o versículo de número 17, o que diz? E assim a fé vem como pela pregação. E como que isso acontece? A pregação pela palavra de Deus. Ou seja, como que surge a fé no coração do pecador? Por meio de escutar a pregação. Lembra que nós lemos a confissão que ele fala que isso é a forma ordinária de se acontecer? A fé?
Então, olha só, por meio da pregação da palavra, o Espírito Santo, ele abre o coração da pessoa, para que essa pessoa, habilita essa pessoa, regenera essa pessoa, para que ela possa escutar, confiar e crer na mensagem. Mas por que é preciso que o Espírito Santo faça tudo isso? Que ele regenere a pessoa, para que essa pessoa possa escutar a mensagem e ter fé. Porque a Bíblia também nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma pessoa morta, ela não tem reação nenhuma a algo exterior. Para que uma pessoa possa se interessar ou confiar em Deus, é preciso que Deus traga vida espiritual para essa pessoa, regenere essa pessoa, para que então essa pessoa possa ouvir a palavra e confiar nela. É aí onde nós falamos que o Espírito Santo, primeiro ele regenera para depois que essa pessoa possa ter fé. Ela é aumentada e fortalecida pelo ministério da palavra, pela administração dos sacramentos e pela oração. Então, cada passagem dessa daqui vai se referir a um ponto desse. Vai se referir ao ministério da palavra, depois à administração dos sacramentos, que no caso seria o batismo e a ceia, e pela oração. Vamos começar então aí pelo ministério da palavra. Mateus capítulo 28, o versículo 19, o que diz? Esse versículo já meio que contempla quase tudo isso daí, né? Ide, portanto, e fazei. Como que nós fazemos discípulos para Cristo? Contando as fábulas de Esopo? Como que a gente faz discípulo para Cristo? Por meio do quê? Da pregação da palavra. Quando nós estamos discipulando alguém ou evangelizando, a gente faz o quê? A gente prega a palavra. Então, a fé ela é aumentada e fortalecida pelo ministério da palavra. É por isso que num culto existe a pregação e a explicação da palavra. Por quê? Porque nós cremos que a nossa fé será fortalecida e aumentada por esse ministério da pregação. Não somente pelo ministério da pregação. Olha aí 1 Coríntios capítulo 11, a leitura é um pouquinho extensa, mas vamos lá. Do versículo 23 ao 29, vai falar da instituição. Não é essa que é da instituição da ceia, não. Acho que é essa mesmo. Vai, o que diz? Quem gostaria de ler? Porque eu recebi do Senhor e proclamei vos no poder. O Senhor Jesus, na noite do contraído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é meu cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Pois isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Olha a importância do discernimento da ceia do Senhor. Quando você participa desse rito, que é o comer o pão e tomar do cálice, com discernimento, entendendo o que isso significa, espiritualmente, nós não cremos como na Igreja Católica, que eles acreditam na transubstanciação. O que é isso? É que o vinho vai se transformar verdadeiramente no sangue de Cristo e que o pão vai se transformar verdadeiramente na carne de Cristo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que no momento da ceia, Calvino falava sobre isso, que a presença espiritual de Cristo é real e de forma especial. Então, nossa fé ela é fortalecida e aumentada quando nós tomamos a ceia,
Porque Deus age espiritualmente em nossas consciências. E realmente, quando você está tomando a ceia, e você está consciente do que você está fazendo, a sua fé realmente está sendo fortalecida. Então, deixar de tomar a ceia é um prejuízo espiritual. Não aconselho que as pessoas façam isso. Ao contrário, se você tem que pedir perdão, se você tem que se consertar com alguém, faça isso e depois tome a Santa Ceia, porque verdadeiramente ela vai aumentar e fortalecer de uma forma misteriosa a sua fé. Se não fosse assim, Deus não teria instituído a Santa Ceia. É muito importante. Também, 2 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 8 ao 10, fala sobre a oração, que diz: Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aí ele ora para o famoso espinho da carne, né? Alguns acreditam que talvez esse espinho possa ser uma doença que Paulo tinha de quando ele viu a Cristo e teve aquele problema nos olhos, né? Que depois daquilo, ainda que Ananias orou por ele, as escamas caíram dos olhos, ele ainda ficou com um problema de visão. Alguns acreditam que possa ser isso. Outros acreditam que talvez era algum tipo de perseguição de algum irmão da igreja, alguma coisa nesse sentido. O certo é que Paulo orou a Deus algumas vezes e Deus falou o seguinte: não, eu não vou tirar esse espinho, porque é através dele que eu vou te aperfeiçoar. Então o que significa? Paulo tinha que ficar orando constantemente para vencer os problemas que esse espinho na carne produzia nele. Por que que Deus queria assim? Porque Deus sabe que quando nós somos dependentes dele na oração, isso daqui vai fazer com que nós nos fortifiquemos e nossa fé seja aumentada. Imagina se você não tivesse problema nenhum. Tivesse dinheiro, tivesse saúde, nunca precisasse de nada na vida. Vamos ser bem sinceros. Você seria apegado a Deus da forma como você é quando você precisa dele? E tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que se quebrantar? Para pensar. Quais foram suas maiores experiências espirituais? Quando você estava muito bem? Ou quando você estava passando por algum tipo de dificuldade, provação, tribulação e tinha que ficar clamando aos pés do Senhor? Com certeza, as suas maiores experiências espirituais de intimidade com Deus foi no momento do sofrimento. Então Deus, na sua sabedoria, Ele instituiu a oração como uma das formas de fortalecer e aumentar a nossa fé. Ele fez isso. Também, no parágrafo 2, o tema é sobre a fé salvadora é fundamental na vida do cristão. Por que que ela é fundamental? Primeiro, por ela o crente crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 e versículo 13. Enquanto eu estou falando aqui, irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa, lembrou de algum versículo ou algum ponto que não ficou muito claro, pode interromper aí e a gente continua. Vai lá, Tessalonicenses 2, 13. O que que diz? A fim que seja o vosso coração confirmado em santidade e sempre culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo, então, ele está falando aí sobre que essa fé, ela produz, então, no crente, essa confiança de que tudo que a palavra de Deus revela é verdadeiro. E ele passa a crer nisso. É diferente de uma pessoa que não tem essa fé salvadora. Ainda que talvez tenha uma linguagem religiosa, no fundo, essa pessoa não crê, de verdade.
que o que a palavra diz, que as promessas que estão ali são verdadeiras. A gente vive numa época em que existem muitos artistas e pessoas famosas que dizem crer em Deus, e algumas até se dizem evangélicas. Mas, quando você começa a escutar as reportagens, o que essa pessoa fala, você percebe que, no fundo, ela não crê. Ela não confia na palavra de Deus. É uma religiosidade, mas não é uma fé verdadeira. Olha só, por essa fé, o crente age de conformidade com os ensinos de palavra de Deus, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas. Olha que interessante isso. Romanos capítulo 4, versículo 18 ao versículo 25, o que diz? Contra toda esperança, e esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça. A nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Olha só o que está dizendo aí. Essa fé, por ela, nós agimos em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. Como? Prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças que a palavra faz, e também abraçando suas promessas. E aí, Paulo está explicando, dando exemplo de Abraão. Porque a circunstância levava para que uma pessoa não cresce naquilo que Deus prometeu. Ele prometeu o quê para Abraão? Que ele teria descendência numerosa. Mas Abraão já era velho e Sara também. Ela não tinha, naturalmente falando, nenhuma condição de ter filho. Abraão já 100 anos. Sara provavelmente uns 90 anos. Então o que acontece? Mas aí diz que ele creu firmemente. Pode falar. Nessa parte aí dos 100 anos, a história foi porque esse calendário eles usavam o calendário lunar, por isso as pessoas tinham tanta idade assim. Na realidade, sim. Na realidade, se você usar o calendário lunar, no final das contas, um ano vai ser praticamente a mesma coisa. O que pode mudar é que não bater igual a gente separa os 30 dias certinhos, né? Mas vai acabar sendo igual. A questão é que a Bíblia, aqui nem um exemplo. Na época de Jesus, como que nós sabemos que ele morreu mais ou menos com 33 anos? Não tem como saber exatamente, né? Porque em João fala que quando ele foi, não sei se foi em João, esqueci qual é o evangelho agora, mas fala que quando ele se batizou, ele teria mais ou menos 30 anos. E alguns, pela leitura da Bíblia, entendem que o ministério dele foi de mais ou menos ou 3 anos ou 5 anos. Então, Jesus teria morrido com 33 ou 35 anos, nessa faixa aí. O mais convencional é dizer 33 anos, né? Mas, assim, é complicado dizer que a medição deles estava equivocada, porque, senão toda a história antiga que a gente tem, as datas iam ser incertas. Porque essa forma mais atual de calendário de um mês certinho, isso foi começar no Império Romano. Sim, sim, sim. No inverno, se tiver um calendário
Sim. Foi o que eu tentei dizer. Embora a Lua não seja 30 dias certinho, se eu não estou enganado, acho que é 28 dias, o ciclo da Lua, mas no final das contas, eles conseguiam marcar de forma exata a questão de um ano. Seriam mais do que 12 meses, né, vamos dizer assim. Seria diferente a datação, a marcação. Mas tudo bem. Só voltando aqui a essa questão, como que é importante isso? Porque a gente fala assim, se Deus elegeu as pessoas para a salvação, por que alguém tem que ficar exortando, repreendendo, se Deus já decretou tudo, né? É porque Deus ele instituiu não somente o fim, mas os meios pelo qual ele salvaria aquela pessoa. E o meio pelo qual ele instituiu que ele salvaria os eleitos é por meio do quê? Das repreensões da palavra, das ameaças que a palavra faz para aqueles que desobedecem. E quem tem a fé verdadeira, ele vai temer essas ameaças. E ele vai abraçar as promessas. Então vamos lá. O que isso significa? Quem não é realmente salvo, quem não nasceu de novo, quando ele escuta as ameaças da palavra de condenação eterna, de que Deus é um Deus irado contra o pecado, ele não teme isso. Talvez, superficialmente, ele possa até aparentar que ele teme. Mas, no fundo, ele não tem temor nenhum disso. Agora, o salvo verdadeiro, ele teme essas ameaças. Não porque ele tem medo de Deus, mas é porque o Espírito Santo vai produzir nele uma reverência sobre Deus, que ele realmente vai entender quem Deus é. E ele vai entender realmente o significado dessas ameaças, ele vai temer. Mas, ao mesmo tempo, ele vai abraçar as promessas, ele vai crer na promessa de salvação. Essa é a diferença. O que não é salvo, ele não somente não teme as ameaças, como ele também não abraça de forma sincera as promessas de salvação. Ele fala de Jesus e tal, aquela coisa toda, mas quando na vida dele a tribulação vem e aperta, você percebe que uma das primeiras coisas que ele faz, querendo ou sem querer, é blasfemar contra Deus. É não aceitar a soberania de Deus. É tentar jogar a culpa em Deus sobre o que está passando dele, mas não jogar a culpa no sentido não de que reconhece que Deus é soberano e tem controle sobre tudo, no sentido de querer tentar depositar sua raiva em alguém. E ele vai fazer isso em quem? Em Deus, porque não está concordando da forma como Deus está agindo na vida dele. O salvo não tem coragem de fazer isso. Continuando. Por ela, ou seja, por essa fé, o crente é levado a aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, a santificação e a vida eterna. Essa é outra característica da fé. Ela faz com que a pessoa se firme em Cristo para a justificação, santificação e vida eterna. 1 João, capítulo 5, do versículo 10 ao 13, o que diz? Olha só, quem recebeu essa salvação, essa fé, essa pessoa, ela vai crer no testemunho de Deus. Ela vai crer com sinceridade, de coração. Ela não consegue viver sem acreditar que isso é verdade. É diferente de eu falar da boca para fora. Lembra aquele versículo que fala bem assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas quem é que vai herdar? Aquele que faz a minha vontade. Por quê? A fé verdadeira, ela faz com que você dê frutos. E qual que é o fruto que faz com que você dê? É a crença firme e inabalável de quê?
de que Jesus nos justifica, de que Jesus nos santifica e de que Jesus nos dará a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Mas quem é o que vai conseguir crer? Aquelas pessoas que Deus deu essa fé. Porque a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Aquela pessoa que foi regenerada e agora ela está viva espiritualmente. Ela vai crer. É uma frase interessante que eu vejo na internet. É o seguinte: o homem nunca mais é o mesmo depois que ele conhece a Deus. Ele não consegue mais ser o mesmo. E outra frase fala bem assim: depois que eu conheci a Deus, eu nunca mais consegui pecar em paz. O que isso significa? O Espírito Santo não deixa essa pessoa pecar de forma confortável. Se essa pessoa pecar, e provavelmente todos aqueles que foram eleitos por Deus, eles pecam também, porque nós não conseguimos ainda nos separar totalmente dessa natureza pecaminosa que temos. Essa pessoa, quando ela peca, essa pessoa se sente incomodada porque o Espírito Santo vai começar a tocar na consciência dela. Olha como que a consciência, Deus usa a consciência para nos alertar. A consciência é como se fosse aquela luzinha vermelha. Sabe a luzinha vermelha do carro quando está esquentando o motor? Está faltando água? Aquela... Pup. A consciência seria isso daí. Ela está nos dizendo que alguma coisa está errada. E é o Espírito Santo que utiliza. Como? Por meio do conhecimento que nós temos da palavra. Talvez você nem sabe, nunca leu um versículo da Bíblia que tal coisa não é boa, que desagrada a Deus. Mas quando você pratica alguma coisa que desagrada a Deus, você se sente mal, mesmo sem saber o porquê. Mas você, puxa vida, não está legal isso que eu estou fazendo, eu não sei explicar o porquê, mas não está legal. Você sente que alguma coisa não está bem. É o Espírito Santo tocando no seu coração, na sua consciência. Então, essa fé verdadeira, ela vai fazer com que nós nos firmemos nas verdades de Deus, que somos justificados, que somos santificados e que nós receberemos a vida eterna. Nós cremos nisso. A gente não consegue não crer nisso. Mas quando eu falo crer, não é crer só de forma intelectual. É a crença verdadeira que você não consegue mais viver sem isso. Essa é a diferença do salvo, do que tem essa fé verdadeira, para o que diz que tem uma fé. Ou aquele que tem a fé temporária, como na teologia é usada. Olha só, no parágrafo 3, o tema é: a fé salvadora é sempre vitoriosa. Isso daqui que é o que diferencia, o que faz a diferenciação entre a falsa fé e a fé verdadeira. A falsa fé é uma fé que um dia ou outro ela vai se apostatar. Aquela pessoa ela vai se apostatar daquilo que ela cria. Cria, entre aspas. E não vai voltar mais. Ela vai reputar aquilo como algo mentiroso, que ela foi enganada, e vai desprezar esse conhecimento bíblico. A fé verdadeira não. Ainda que essa pessoa, lembra que a gente leu? Ainda que alguns tenham uma fé um pouco mais fraca, outros mais forte, ainda que por um período de tempo essa pessoa possa passar pela escuridão, pela dúvida em relação à sua fé, mas no final ela sempre será vitoriosa. Ele nunca irá perder essa fé totalmente. Por que não? Porque Deus, o Espírito Santo, vai segurar essa pessoa. Então, isso daqui também tem a ver, a gente vai ver mais lá para frente, com a perseverança dos santos. Por que que o eleito, aquele que nasceu de novo, ele não vai perder esse status de salvação? E esse versículo aqui é muito interessante e revelador. Por ela o crente vence o mundo. Vencer o mundo é o quê? É não perder esse status de salvação. Vamos ver aí, 1 João capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Irmão, se você tinha dúvida se uma pessoa salva, se ela vai permanecer até o fim, esse versículo aqui é a resposta. O que fala? Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Sabemos que
Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha só o que diz esse versículo. Que quem tem essa fé, ele obedece os mandamentos. E aí ele utiliza a palavra nascer de novo. Aquele que nasce de novo ou é regenerado por Deus, o que é que a Bíblia diz? Ele vence o mundo. Aquele que nasceu de novo, irmão, se você nasceu de novo, se Deus transformou o seu coração, se Ele te deu essa fé salvadora, você vai vencer o mundo. Não tem como isso não acontecer, porque é Deus que te sustenta. É o que o versículo fala. Aquele que nasceu de novo, vence o mundo. Não fala assim, ele poderá vencer o mundo. Não, ele vence o mundo. João está falando de uma forma bem afirmativa e categórica. Quem nasceu de novo, ele vai vencer o mundo. O que significa vencer o mundo? Ele não vai ser engolido pelo engano do mundo, e ele vai vencer Satanás e suas hostes. Ele vai vencer. É por isso que uma pessoa que nasceu de novo, e a linha reformada crê nisso, com base bíblica, que a pessoa que nasceu de novo, ela vai permanecer nesse status até o fim. O mesmo João que alguns utilizam para tentar defender a questão do livre-arbítrio e a queda, a perda da salvação, é o mesmo que está dizendo que quem é nascido de novo, ele vence o mundo. Por isso que eu acho que a linha arminiana é incoerente, porque o mesmo autor que eles tentam usar algumas passagens para dizer sobre o livre-arbítrio, também é o mesmo que diz que quem é salvo vai vencer o mundo. Depende de Deus. Quem tem essa fé, ele vai vencer o mundo. Ele não vai cair desse status de salvação. Por último, por ela, o crente se apropria da vida eterna. Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9. Eu coloquei em vermelho, que são os versículos que nós vamos ler no final. Tá? Então já deixa marcadinho na sua Bíblia aí, para a gente ler. O que diz aí Efésios 2, 8 e 9? Olha só, olha o quão revelador são esses versículos. Primeiro, que nós somos salvos pela fé. Não é a fé que salva, tá bom? Não confunda isso. A fé é o instrumento que Deus usa para nos levar à salvação. Quem salva é Cristo e sua obra redentora no Calvário. A fé só é um instrumento. Porque tem muitas pessoas que têm fé na fé. O que eu quero dizer com isso? Não, eu tenho fé, você tem que ter fé, como se a fé fosse um poder místico e o poder está na fé. Não é. A fé simplesmente é uma confiança em alguém. Esse alguém é que tem o poder, que no caso é Cristo. A fé só nos leva a Deus. E, como foi dito aí no versículo, é um dom de Deus. Ou seja, se é um dom, não é algo que eu consigo adquirir com os meus esforços. Deus tem que, graciosamente, me dar essa capacidade. Então, a fé é uma coisa que Deus dá. Por isso que é impossível você perder, porque é Ele que deu. E é Ele que sustenta. E também vai dizer que essa fé, ela produz obras. Foi o que foi lido no final, não foi? O que diz no versículo 9? Mas ela vai produzir as obras. Não é a obra que salva, é a fé que nos leva à salvação. Então, irmãos, olha só. Essa fé, ela vai fazer com que nós vençamos o mundo. Quando fala o mundo, suas ideologias, seu engano, Satanás, os homens, a filosofia mundana. Essa fé vai fazer com que nós sejamos vitoriosos. Ela vai nos segurar. Eu gosto muito de um testemunho do pastor Nicodemos, que ele fala que quando ele foi fazer o doutorado dele,
lá na Europa, diz que lá era uma das formas da instituição agir era o seguinte: se a pessoa fosse um evangélico conservador, eles colocavam essa pessoa e colocavam o tutor como um teólogo liberal. O teólogo liberal é aquele que já não crê mais que a Bíblia é inspirada por Deus, sobre os milagres, ele não acredita mais em nada disso. E se a pessoa fosse liberal, o estudante colocava com um teólogo conservador. Então, o Augusto Nicodemos, como ele é conservador, colocaram ele com um teólogo liberal. E o teólogo liberal encheu Nicodemos de livros com teologia liberal. E Nicodemos, então, começou a estudar, a ler aqueles livros, e ele começou a dizer assim, que chegou um momento da sua vida que ele começou a ter dúvida, porque os argumentos dos teólogos nos livros eram muito fortes, muito convincentes. E ele começou a entrar em pane. Até que teve um dia que ele teve que ligar para um amigo dele nos Estados Unidos e falar: escuta, está passando isso. Eu estou orando, eu já nem sei se realmente Deus está ouvindo minha oração, se isso é verdadeiro ou não. E ele falou que, você está passando por esse problema, então lê esse livro, esse, que eram livros de outros teólogos conservadores, que davam respostas a esses argumentos dos teólogos liberais. E aí ele leu os livros e encontrou as respostas que ele queria e pronto. A questão é, ele disse o seguinte: por mais que eu tinha essas dúvidas, eu não conseguia deixar de crer. Ele falou assim, que tinha alguma coisa lá no íntimo dele que sustentava, que segurava. Ele não conseguia definitivamente abandonar a fé. Ainda que ele teve muitas dúvidas e chegou muito próximo de ser um ateu, ele falou. Mas ele não conseguiu. Sabe o que é isso, irmãos? É a fé salvadora, que te segura, ainda que por um fio, mas ela te segura. Ela não deixa você abandonar a fé completamente. Você pode ter períodos de dúvida, você pode passar por momentos sombrios. O tempo desse momento, alguns são maiores, outros menores. E alguns passam talvez toda a vida lutando e precisando de ajuda, e precisando de pessoas que orem por ela e que aconselhem, porque parece que a fé dela é tão fraca, mas ela não consegue deixar o evangelho. Sabe por quê? Por causa que ela tem essa fé vitoriosa, que no final vai vencer. Porque não depende da pessoa, depende de Deus e do Espírito Santo. A pessoa que nasce de novo não tem como desnascer. Não sei nem se existe essa palavra. Nasceu, você é uma nova criatura. É como um filho teu ou uma filha. Não tem como teu filho e tua filha, biologicamente, deixar de ser o teu filho e tua filha. Não tem como. Por quê? Está gravado na carne dela que essa pessoa é tua filha, é teu filho. Geneticamente está ali. Mesma coisa com relação à fé salvadora. Quando a pessoa nasce de novo, ela recebe o selo do Espírito Santo. Não tem como tirar esse selo. Não tem como modificar esse processo de novo nascimento. Você realmente nasceu de novo, você realmente foi, não sei se teologicamente dizendo está correta essa afirmação, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Você foi realmente modificado. Alguma coisa está em você que antes não tinha e que não tem como ser tirado isso. Lembra da história do filho pródigo? Por mais que ele passou por um tempo de rebeldia longe do pai, ele nunca deixou de ser filho. É a mesma coisa. Deus vai tratar com você. Às vezes o tratamento e a disciplina de Deus dói, mas você nunca deixará de ser filho. Não tem como perder esse status de filho. É algo sem volta. É como a história, eu esqueci o nome dele, mas diz na história antiga que da Europa veio um navio para a América. E veio os tripulantes, né, e o capitão do navio. Quando ele chegou na América, dizem que os tripulantes começaram a sentir desejo de voltar, porque não era bem aquilo que eles pensavam. Imaginem, acostumado com as grandes cidades da Europa, o conforto, a civilização. Então eles chegam na América, onde só tinha mato e mais nada. Sabe o que foi que o capitão fez para que ninguém voltasse? Afundou o navio e colocou fogo no navio, para que ninguém voltasse. É uma viagem sem volta. É a mesma coisa conosco, irmãos. Depois que você conhece a Cristo,
é uma viagem sem volta. A sua viagem até a cidade celestial não tem retorno. Você comprou só o boleto de ida, não tem boleto de volta. A aviação só faz uma viagem, só para uma direção, e é para essa cidade. O carro pode até quebrar no meio do caminho, mas vocês vão chegar lá. Estão entendendo? Não tem volta, não tem regresso. Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu sobre esse ensino da fé salvadora? Primeiro, a fé salvadora, ela é uma dádiva da graça e operação de Deus nos seus escolhidos. É Deus que vai agir no nosso coração. É Ele que vai colocar essa fé. Então, porque é algo dele, depende dele. E como depende dele, e ele é todo poderoso, não vai faltar essa fé naqueles que receberam. Eles vão prosseguir até o final. Aqui está a diferença principal entre reformados e arminianos. Os arminianos acreditam que tem como ser abortado esse caminho, esse processo. Que tem como uma pessoa salva verdadeiramente, ela decair da graça. Nós acreditamos que não, porque nós acreditamos que essa fé é um dom de Deus e depende exclusivamente dele. Deus clarifica a obra da redenção na mente dos escolhidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agir em nossos corações e vai trazer luz para a gente, confiança sobre esse tema. Também, a fé, embora possa ser enfraquecida, jamais será destruída. Ela nunca será destruída. Você pode passar por momentos difíceis, mas sempre Deus irá prevalecer. E nós, no final, terminaremos a nossa vida crendo em Deus. Também, a fé salvadora leva o eleito a compreender e aceitar a revelação do Velho e do Novo Testamento. O que isso significa? Todo aquele que nasceu de novo, uma das primeiras características de uma pessoa que se converte é que ela passa a verdadeiramente, do fundo do coração, a acreditar que o que a Bíblia diz é verdadeiro, é real. E se a Bíblia diz que Deus é verdadeiro, é real, ela crê. Se a Bíblia diz que existe uma condenação, ela passa a acreditar nisso, de verdade, do fundo do seu coração, com todo o seu ser. E se a Bíblia diz que se você permanecer em Cristo, você vai ser salvo, você crê também nisso daí. Também, a fé salvadora, ela é cristocêntrica por natureza, ou seja, o foco dessa fé é a crença no Messias que veio, Cristo. A gente acredita piamente que Jesus ele é o Messias. O judeu não acredita. O judeu ele acha que o Messias ainda não veio. Que aquele homem que apareceu lá na Galiléia, chamado Jesus, que diz que era o Messias, ele foi um farsante, um falsificante, falsificou o evangelho, e não era. Nós cremos piamente nisso, que Jesus é o Messias. A fé salvadora é indestrutível. Ou seja, ela não pode ser destruída, mas ela pode sofrer reveses acidentais e temporários. Não na sua essência, ou seja, você nunca vai perder essa fé, mas segundo a concepção e apreensão do crente, frágil por natureza. Você pode ser um cristão frágil, ter uma fé fraca, mas você não irá perder essa fé, porque ela é indestrutível. Também, a fé salvadora gera a segurança e a esperança dos salvos. O que significa isso? Uma pessoa que realmente ela tem essa fé, que ela nasceu de novo, essa pessoa nunca vai perder a esperança da promessa da vinda de Cristo para levar a sua igreja, do juízo final. Você quer ver como isso é verdadeiro? Eu já conheci pessoas que supostamente tinham fé em Deus,
muita fé em Deus, tinha um linguajar cristão, mas um dia, numa conversa entre parentes, amigos, essa pessoa tomou um pouco, aí parece que o coração abre, né? Aí fala tudo que vem. Ela demonstrou claramente que ela não acreditava que Jesus um dia ia voltar. Essa pessoa disse o seguinte, na mesa ali sentado: tanta gente falou assim que Jesus vai voltar ao fim do mundo. Tanto tempo passou e não aconteceu nada. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Ou seja, naquele momento a máscara caiu. A religiosidade caiu por terra. E ela demonstrou de verdade o que o coração dela cria. Irmãos, quem tem essa fé salvadora, quem acredita mesmo, piamente, que Deus voltará, que Jesus voltará, ela não consegue deixar de crer nisso. E por causa dessa fé, ela tem essa esperança, e essa esperança parece que nos guarda, ela nos protege de nós abandonarmos essa fé, ou esse caminho. Por que que às vezes nós não pecamos e não nos entregamos a uma vida totalmente dissoluta e longe de Deus? Porque nós temos, por mais difícil que seja essa vida e tal, porque nós temos essa esperança que um dia Jesus vai voltar. Por que que nós na dificuldade, por que que nós nas tribulações não desanimamos dessa fé e permanecemos? Ainda que ela possa dar uma balanceada, mas por que nós não a abandonamos definitivamente? Por causa dessa esperança e segurança que nós sentimos nas promessas de Deus. E que um dia Jesus realmente vai voltar, e que um dia todo o mal será julgado. Quem nasceu de novo, ele tem essa esperança. E nunca vai conseguir deixar de ter realmente essa esperança. Alguma dúvida? Alguma colocação? Todos entenderam? Irmão Nelson, alguma colocação? Irmãos? Não? Talvez eu esqueci de falar alguma coisa aqui, ou algum ponto que não ficou bem explicado. Compreenderam, então? Então, se alguém perguntar para você o que é a fé salvadora, você vai saber dizer. É aquela fé que é um dom de Deus e que os eleitos recebem e que vai fazer com que essa pessoa fique nos caminhos do Senhor até o fim. Essa é a fé salvadora, que vai fazer com que a pessoa creia verdadeiramente, coloque a sua confiança, deposite a sua confiança nas promessas de Deus e acredite, essa pessoa vai acreditar piamente que o que a Bíblia diz é verdadeiro e real. Amém?